continua sendo BB Seguridade, porque agora a cotação deu uma boa melhorada, né? Acho que quando eu tava aqui, tava o quê? Uns R$ 20. Tá em 26, tá? Deu uma melhorada. Olha lá, hein, Então, gente. Se você pegou a dica da Luísa aqui, já ganhou dinheiro. É. Lá não atrás pra sei. Eu agora. comecei a comprar nos 28. Meu preço médio é R$ 23. Então, assim, não necessariamente eu tenha acertado o timing, mas eu tava disposta a criar a entrar, fazer uma boa posição. Então, eu tinha caixa pra isso e tava disposta. Enfim, como eu disse, meu preço médio é R$ 23. Então, agora eu tô no lucro com essa posição que pretendo manter. Então, BB Seguridade é uma grande posição. Santander e Banco do Brasil são as três Mas você acha que maiores. E Taesa vale também. a pena ainda comprar BB Seguridade? Você acha que tá no preço bom ainda pra entrar ou não? Tá abaixo de preço teto, mas eu não sei se é um bom momento, não. Honestamente. Não sei se esse preço é tão atrativo. Eu, particularmente, não. Se pudesse voltar atrás, não teria montado posição nos 28. Teria guardado um pouco. Difícil, né? É. Agora que já Acertar o passou, time, bem né? fácil dizer. Mas não sei se agora é um bom momento. Acho que no setor tem outras coisas que acabaram ficando para trás. Caixa Seguridade, inclusive, que agora anunciou um dividendo. Nem sei como é que tá, não acompanho muito papel. Mas estava negociando com desconto em relação à BB Seguridade, que é a mais comparável dentro do setor. Então, acho que ainda existem boas oportunidades, né? O próprio IRB, mas aí não é mais dividendo, né? É uma ação de turnaround, então inclui aí uma análise muito mais aprofundada, acho que entra mais numa carteira de oportunidades. Acho que no setor, Caixa Seguridade me parece um pouco mais atrativa e tem alguns desafios aí para cumprir, né? É uma empresa que, quando veio ao mercado, falou: olha, eu preciso cumprir aqui alguns desafios, estou mudando de estratégia, né? Então, ela quer capturar toda a sinergia que ela tem em relação às agências da Caixa, né? Então, você não tinha ali, como no Banco do Brasil, um colaborador oferecendo ativamente o produto. Pô, você veio aqui na Caixa tirar o seu benefício, você não quer fazer o seguro da sua casa, você não quer fazer né? Oferecer os produtos que a Caixa tem para oferecer, né? Que a Caixa Seguridade tem para oferecer, que é uma estratégia chamada Bank Assurance, que é muito básica, mas a empresa não fazia proativamente, né? Então, os seguros que eram vendidos era procura do cliente, né? Não tinha uma venda ativa por parte do colaborador, por parte do bancário, né? Então, acho que isso está mudando, entregou um bom trimestre, acho que foi um dos melhores trimestres historicamente da companhia, o quarto tri, né? E vamos aguardar para ver. Sofreu muito na pandemia, assim como o setor como um todo, com a sinistralidade. Mas tudo indica que macroeconomicamente é muito favorável para o setor no momento, né? Você tem taxa de juros subindo, né? E basicamente uma seguradora é ali uma pequena tesouraria. Você tem ali, né, um monte de dinheiro, um monte de prêmio capturado que vai ficar ali represado até ter o sinistro ou não, rendendo ali num tesouro direto, num CDI, enfim, não pós, ou fixado, enfim, aí é um trabalho de tesouraria. E funciona como um pêndulo, né? Geralmente, como a economia não vai muito bem, você tem ali um efeito das receitas financeiras muito maior no balanço. Eu acho que é uma boa opção também para quem quer se expor ao setor de seguros neste momento. Taxa de juros alta, a grana parada na tesouraria lá, que seja um fundo DI. Mas ele vai saber escolher a Exatamente. taxa de administração, pode apostar. Aí Claro, vai render uma boa grana que vai entrar no balanço como receita, né? exatamente. E aí Receitas você tem agora a financeiras. recuperação da pandemia, vai ter baixa sinistralidade. Uhum. Então você tem aí pegando Claro. no que você falou, né? Você tem aí um duplo ganho, né? Então, Uhum. verdade, eu gostei. E você, Tá. Felipe? Eu tenho duas posições que elas oscilam entre as maiores da minha carteira. A primeira é Banco do Brasil, já falamos, e a segunda é Unipar Carbocloro, né? Porque cloro a gente usa em tudo, né, Felipe? Tem cloro em tudo. Pois é, Várias coisas. a empresa é uma empresa que, e aí de novo aquilo que a gente estava falando de empresas de crescimento versus empresas de dividendos. A Unipar Crescendo. era uma empresa de crescimento que virou uma empresa de dividendos e também passou por um momento assim um pouco complexo e acabou se tornando a maior posição da minha carteira por acidente, não foi intencional. Para vocês terem uma ideia, a Unipar, bom, não preciso nem falar da história do Barsi com a Unipar, né? Ele tem uma posição muito relevante na empresa, é a maior posição dele na carteira hoje em dia. E ela foi sendo construída ao longo dos anos em momentos diferentes, em momentos que a Unipar estava sofrendo um pouco mais, que a Unipar teve questões de governança, e momentos que a Unipar começou a mostrar uma recuperação, mas que talvez grande parte do mercado ainda não enxergasse isso. E como que você enxerga? Gastando sola de sapato, indo na planta, conhecendo o executivo, mandando e-mail para o RI, ou
Ou seja, sendo chato mesmo. Vai lá, né? Fala, ó, eu sou acionista, mas eu quero Dá saber, trabalho, vem né? cá, Dá trabalho. Mas, ao mesmo tempo, isso dá confiança, e eu digo até por experiência pessoal. Eu já conhecia a Unipar muito bem. Na crise de 2020, na pandemia, a Unipar chegou a ser cotada a 15, 16, 14 reais. 14,70 foi a mínima. Pois é, eu cheguei a pagar acho que 16 reais num pedaço que eu comprei dela. Então, se você for olhar, o papel chegou a 120, para vocês terem uma ideia. Nossa. Então, nesses momentos de crise, quando você conhece a empresa por dentro, você se sente seguro para entrar de cabeça e dobrar a aposta, apesar de a gente não gostar dessa palavra, mas para comprar com segurança. Então, a Unipar é uma empresa extremamente redonda, eu diria, com dívidas baixíssimas, sempre muito equalizadas ao longo dos últimos anos, uma gestão extremamente competente, uma governança que funciona muito bem, virou uma pagadora de dividendos espetacular e é uma empresa que está sempre olhando oportunidades de crescimento, seja através de aquisições, seja um crescimento orgânico, vai se beneficiar muito do novo marco do saneamento, afinal, o produto principal dela, o cloro, vai ser muito demandado. Então, assim, é aquela posição que você tem sem prazo para vender, sabe? Porque quando você acha que ela está começando a ficar cara, a empresa mostra que traz novos resultados, encontra novos mercados, vem com uma aquisição, e você vê que aquilo lá vai... O valor... Porque a gente está sempre olhando valor contra preço, né? Quanto vale o ativo, contra o que ele está custando. Se o valor vai aumentando, então você pode se dar o luxo de manter esse investimento. Agora, quando a cotação, o preço ultrapassa significativamente o valor, aí talvez seja a hora de você ou segurar ou olhar uma outra alternativa mais interessante. Olha, a mais emblemática para mim foi a Embraer. Isso foi... Ih, nem lembro quando foi, 2018. 18 para 19. 18 para 19. 18 para 19. Acho que eu montei a posição em 2018. Tinha, bom, aquela história, com a Boeing e tal, vamos fazer a joint venture. E logo no início do ano, eles soltaram um material que estava explícito ali que, olha, vamos pagar um dividendo de aproximadamente R$8 por ação. Quanto Caramba. custava o papel na época? Acho que 16, 17 reais. Era um yield monstruoso. Era um yield gigantesco. Aí você falou, opa, tô de Opa. olho. Cresceu o olho. Dividendo, não tá tão fora assim da minha estratégia, né? Mas, de novo, aquilo lá tava só escrito no papel. Ainda não tinha nenhuma evidência de que o negócio estava saindo, enfim, faltava ainda algumas barreiras regulatórias para serem cumpridas na Europa e tal. E aí veio uma pandemia no meio do caminho, né? Fiquei com o papel em 18, em 19, aguardando. E aí veio uma pandemia no meio do caminho, o negócio acabou não se concretizando. E o que eu acabei percebendo, né? Bom, eu comprei estritamente pelo dividendo e esqueci aqui do principal. Preço, né? Claro, em relação ao dividendo, ok, mas o preço que eu paguei na época, ele não era atrativo, descontando esse dividendo que era extraordinário, ele não iria acontecer mais. Ele não deveria estar na minha conta para começo de conversa. E segundo, de um setor, de novo, eu tenho o maior respeito pela Embraer, acho que uma das maiores empresas do nosso país. Gente competentíssima, inclusive a gente tem muitos alunos que trabalham na Embraer, que são do ITA, enfim, pessoas fantásticas, gênios. É uma excelente empresa, mas não é um bom investimento, olhando a nossa ótica de investimento. Então, ela está diretamente ligada ao setor de aviação. Então, assim, que fere um princípio básico de não investir nesse setor, né? A gente nem olha. Se pode estar custando R$1, eu não me interesso em olhar. Não, e por mais que, desculpa, Lu, te interromper, por mais que as pessoas falem assim, poxa, mas a Embraer, ela produz avião, ela não tem nada a ver com companhia aérea. Ela tem tudo a ver com companhia aérea, que são os principais clientes dela. Sim. Então, se a companhia aérea está mal, tudo bem que ela tem outras unidades de Sim. negócio, mas se a companhia aérea está mal, como na pandemia, ela acaba sofrendo inevitavelmente. Claro, Né? inevitavelmente ela sofre. Então, feria aqui alguns princípios muito importantes. Aí eu tenho um erro também. Eu lembrei de um aqui que me ferrei. A Cogna. Ainda bem que eu saí antes. Eu comprei e falei, não, porque a Cogna é boa, mas tá sofrendo muito, né? Apanhou feio, né? Assim, a gente deseja que todas as empresas melhorem. Mas aí eu comprei Cogna e depois que eu falei, não, vou dar uma vendida rápida aqui, porque até ganhei, fiz um lucrinho, mas eu falei, ai meu Deus, se eu deixar por muito tempo na minha carteira, acho que eu vou sentir o bolso.
E você, Felipão? Cara, eu errei algumas vezes na bolsa. Eu fui um acionista da finada OGX, por exemplo. Meu Deus, essa daí. Mas o meu maior erro não foi esse. Eu acho que o maior erro eu considero a PDG. Não sei se vocês se Não lembram conheço. dessa empresa. Essa não. Realty, né? A Incorporadora. PDG, ela chegou a ser a maior incorporadora do Brasil. PDG significa poder de garantir. Poder de garantir o prejuízo, provavelmente. né? Mas foi numa história de assim, primeiro, né? Eu ainda estava entendendo um pouco essa dinâmica entre setores. Então, por mais que a gente ache que o momento é favorável, poxa, tudo bem, a construção civil é um setor cíclico, tal. Agora você está na parte baixa do ciclo, então é a hora de entrar. Mas essa parte baixa, às vezes, ela pode durar muitos anos, mas muitos anos mesmo. Vocês veem, por exemplo, que tem construtora que abriu capital em 2005, 2006, 2007, que até hoje anda de lado na bolsa. Sim. Né? Então, algumas entraram em RJ. Então, o setor já é um setor complexo por natureza, que inclusive é um dos que a gente mantém distância, por várias razões, né? O Lírio Parisotto que gosta de falar que se construtora fosse boa, eles não... Se móvel fosse bom, a construtora não vendia, ficava com ela, né? Mas a PDG, ela foi uma empresa que foi crescendo através de várias aquisições, com fundo de private equity por trás. E num determinado momento, o principal fundo, eu não me lembro se era controlador ou se era um acionista relevante dela, ele saiu da empresa. E desde que ele saiu, a empresa começou a patinar, e as ações caíam sem fim. Num determinado momento, e eu conhecia muito bem as pessoas desse fundo, eles decidiram voltar para o papel. Isso, se eu não me engano, era ali, posso estar completamente errado, mas eu acredito que era mais ou menos em 2013, 2014, 2015. Eles resolveram voltar para o papel. Eu falei, poxa, esses caras que são os que mais conhecem o ativo no mundo, estão achando o preço interessante e estão voltando, eu vou no embalo. E foi na hora que eu comprei. Eu perdi nesse investimento, e eu costumo ser um investidor meio teimoso até. Eu não sou que nem você, ou melhor, talvez eu não era, acho que eu aprendi um pouco. Mas você viu a Cogni saiu rápido. Eu demorei para sair, eu acreditava numa recuperação. Eu perdi em torno de 97% do valor investido. E eu fazia questão de manter PDG na minha carteira até 2 anos atrás, para bater o olho ali e lembrar Do erro. quanto que uma cagada, igual perdão, tatuagem pra português. ex-namorado, né? Às vezes Exato. você não apaga pra não repetir de novo o mesmo erro. Isso é boa, não conhecia.